Meus irmãos, nós vamos iniciar mais um estudo. Estamos tratando da fé salvífica. No entanto, nós estamos vendo meios que muitos se utilizam, né, para corromper, perverter a fé de algumas pessoas que não estão avisadas nas Escrituras a respeito do perigo que a gente corre, tá? Então, existem muitas seitas, muitas religiões por aí que a gente nem sabe que é seita, nem sabe que é religião, porque elas se apresentam com outra aparência. E aí, tudo para corromper e perverter a fé dos irmãos, né? E aí eles se utilizam de mídias, de redes sociais, até de órgãos públicos para implantar heresias que os irmãos às vezes nem percebem que são heresias, né? Aqui estamos com o irmão Sandro, obreiro, né, aqui da igreja de Agrestina. Eu vou passar para ele se apresentar rapidinho e a gente dá início ao tema que a gente ficou de trabalhar aqui, tá certo? Espero que tenham estudado lá, né, sobre a história de Absalão. Sandro? Como o evangelista falou, meu nome é Sandro Rogério, faço parte da igreja presbiteriana conservadora desde o início, que foi, surgiu aqui em Agrestina, vamos dizer assim, Caruaru. Eu fazia parte de outra denominação e umas visitas dos irmãos da presbiteriana reformada, começamos a dar os estudos na minha residência, e desses estudos, surgiu essa congregação e outras para a glória de Deus. Eu sou casado há 33 anos, tenho 2 filhos e só tenho a agradecer a Deus, por um conhecimento da maneira que a gente conhece a palavra. Não é falando de outras denominações, porque a gente sabe que trabalha todos eles com a palavra de Deus, com a Bíblia, mas a maneira a qual as pessoas estão à frente o instrui de forma que eles querem. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, mostrar quem nós somos e que nós necessitamos totalmente de Cristo e de mudarmos as nossas vidas. E, infelizmente, agora nós percebemos que muitas denominações ou ensinamentos que nós vimos aí ensinam praticamente aquilo que o homem deseja, ele almeja. É isso que faz uma diferença entre a reformada e essas outras denominações. É o conhecimento a qual é passado para aqueles que frequentam a nossa denominação. É mostrar quem verdadeiramente nós somos. E eu estou alegre, por participar dessa igreja. Não só essa em Agrestina, mas a igreja invisível que conhece a verdade da palavra de Deus. Amém, irmãos. Nós estamos estudando sobre a fé salvífica. No entanto, nós estamos vendo que um dos aspectos, uma das virtudes que existe nessa fé salvífica é a paciência. Só que Satanás sabe disso, os hereges sabem disso, muitos estudiosos, filósofos sabem disso e se utilizam da paciência para conquistarem aquilo que querem, aquilo que anseiam. E uma das seitas que nós estamos estudando, porque na verdade essa seita ela vem desde o Jardim do Éden. Ela surgiu através da serpente. Pacientemente ele foi dialogando com Eva, convencendo Eva, instruindo Eva, até que ela caiu, certo? Então, uma dessas seitas é a Sociedade Fabiana, que ela tinha como slogan um lobo com pele de cordeiro. E uma das frases dele é assim: quando eu atacar, eu bato com força. Basicamente isso, num novo slogan que eles fizeram, porque esse do lobo com pele de cordeiro estava espantando, em vez de atrair adeptos. E aí eles usaram um slogan que é uma tartaruga, e com um dizer basicamente assim: quando eu atacar, eu bato com força. Então, além da paciência de
trabalharem de forma lenta e progressiva, eles têm também esse tom de ameaça, de sugestão. Então ele vai enfraquecendo o inimigo através das ameaças, nunca do ataque. Então, olhe, você não me conhece, não brinque comigo. Quando eu atacar, então eles vão insistindo nisso, até que a pessoa se cansa, se fragiliza e eles tomam conta do ambiente. Eles são treinados na paciência, são lentos, pacientes, mas conquistam o que querem. Nós já vimos algumas questões, só que eu queria ver alguns textos com vocês a respeito de nossa fé, a respeito de nosso dever diante do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 7, observe o que diz. Tiago capítulo 5, versículo 7. Diz assim: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então observe que o Senhor exige de nós paciência. A paciência é característica de nossa fé. Nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. Do mesmo jeito que o lavrador vai lá, cultiva a terra, planta a sementinha, agoa, aduba e com paciência espera os frutos. Assim temos que ser nós. Sabendo disso, essa seita trabalha dessa forma, para corromper a nossa mente. Eles não já chegam apresentando o que querem, eles vão de forma sucinta, bem de leve, sem que a gente perceba, até ter corrompido a nossa mente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, eu vou pedir para Sandro ler, mas os irmãos quiserem acompanhar em vossas Bíblias, podem abrir aí. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que nos diz assim a palavra do nosso Deus: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Entenderam? O que é que tu acha disso daí, Sandro? O texto está querendo nos ensinar o que aí? O seguinte, a fé gera, né, a paciência. A paciência é a perseverança. Geralmente quem não é paciente não vai alcançar aquilo que às vezes Deus permite que nós passamos por dificuldades e vai nos dar, e nós temos a certeza que vamos receber ou temos a vitória, mas vai depender da nossa paciência. E tem que ter uma perseverança grande. Sem paciência, geralmente ninguém persevera. Eu às vezes falo que geralmente paciência é algo raro. Ou a pessoa não tem, ou geralmente quem tem pouca. Por isso é algo que a Bíblia requer da gente. A gente tem que ser paciente, porque levar as pessoas a crer naquilo que nós defendemos, levar as pessoas a crer na verdade, né, não é tão simples. Cada um nasce ou foi criado de uma maneira que tem sua mente preparada com uma tradição. E para você mudar aquilo da pessoa, tem que ter paciência. Aí quer dizer, sem paciência, geralmente as pessoas não conseguem muitas as coisas. Se perde muita, né, oportunidade por falta de paciência. Quantos não já perderam, ou vivem perdendo, né, por falta de paciência? Algo que você está quase conquistando, mas por causa da sua paciência você botou tudo a ser destruído. Por isso que a paciência é um dos elementos a qual, né, Deus nos instrui, que é fundamental. Não tem tempo. A paciência é algo que a gente tem que praticar, mas o tempo a gente sabe que é de Deus. Esse exemplo que nós vimos aí, né? O lavrador, ele prepara a terra, espera a chuva,
e ciente que o trabalho dele não vai depender só dele, é unicamente de Deus. E a paciência é essa, trabalhamos, às vezes queremos desistir por falta da paciência, porque esquecemos que é Deus que vai agir depois e fazer algo a respeito daquilo que nós estamos trabalhando, plantando, instruindo, ensinando. Às vezes você está pregando para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus colegas, e faltou paciência. Aí tem um ditado que às vezes não é nem a pessoa que está, né, escarnecendo da palavra, porque nós sabemos que às vezes não devemos jogar pérolas aos porcos. Quando a pessoa que a gente está evangelizando, trabalhando a respeito de qualquer outro assunto, que ela não demonstra interesse, a gente tem que ter paciência para aquela mente ser aberta. Quando ela demonstra que escarnece mesmo aquilo que você está passando, tentando passar para ela, aí sim, nós nos afastamos, mas nós jogamos de imediato a paciência. Não, procurei a pessoa, já falei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí tem o costume de 1, 2, 3 vezes, depois de 3 vezes eu não procuro mais, e aí, né, se torna difícil. Essa seita a qual o evangelista está falando, né, se prepara para algo e espera com toda convicção que isso vai acontecer, independente do tempo dele. Eles são pacientes, porque eles sabem, se ele for outro que tem a mesma visão, vai continuar. E um dia eles acham, ou com certeza alcançam aquele objetivo, por causa da paciência. É isso mesmo. Então vejam, nós olhamos para um texto desse e nós dizemos, vamos aprender a ser assim. Só que essa seita, ela se utiliza desses mesmos valores aqui, só que para perverter. Então, o que é que eles fazem? Veja, observe. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Eles fazem isso. Eles dizem, olha, se a gente quiser corromper a mente daquela congregação, entenda uma coisa, não vai contender não com eles não. Não vai brigar não, porque você já vai armá-los, ele já fica, né? Estilo porco espinho, tá andando quietinho ali, quando vem uma ameaça, tchuf, pronto, não vai entrar aqui não, no meu corpo não. Mas essa seita entende isso e diz, olha, nada de contender com eles, até aceite, concorde. Aos pouquinhos você vai disseminando a heresia. Éder quer falar? Depois eu continuo eu faço a continuação. Acrescentando a isso aí, Júnior, a gente tem visto atualmente se apropriando das coisas relacionadas a Deus desse intuito. Por exemplo, o governo que se elegeu aí agora, antes da eleição, as pessoas que tinham um pensamento mais voltado para o Evangelho criticavam, dizendo, olha, esse governo, se entrar, vai ser contra a família, vai ser a favor do aborto. Aí foi decidido judicialmente que não deveriam falar mais isso, tal, aquela coisa toda. E o próprio camarada veio a público dizer que sempre foi contra o aborto e tudo. E só foi assumir 20 dias de governo e todas as medidas da saúde são em prol de facilitar o aborto e o assassinato de crianças. Quer dizer, eles se utilizam do meio para enganar o povo. Eles estão agora tentando cooptar os pastores. Tem uma ala deles que é só para trabalhar em favor de iludir os pastores, prometendo dinheiro, sei lá o quê, e cooptando essas pessoas, mas por trás a agenda deles vai se expandindo e o pessoal não toma ciência. Levantei a mão, o Júnior quer tirar também. Quem levantou? Eu. Foi? Tu levantou o microfone, né? Vai. Bem como o Júnior falou, o contexto de Timóteo é bem instrutivo para que sejas paciente. Tiago, não foi? Não, mas agora por outro foi Timóteo. Timóteo 2. Seja paciente e principalmente com a introdução de heresias. No específico aqui de Timóteo seria justamente, Jesus já ressuscitou. Tinha isso, então, essa heresia lá também. Vem muito mais à tona. Como eu falei
na oportunidade que estava aí à frente, eles pegam as estratégias bíblicas, pervertem e usam para o seu bel prazer. Para quê? Faça a vontade do diabo, do demônio. Mais uma vez a gente está vendo justamente esse tipo de estratégia que Deus nos ensina, mas para a primícia, para o andamento e fim correto. Eles pervertem. E como bem Éder falou, só o último ponto a respeito dos pastores que estão envolvidos com essa seita, que eles querem sim fazer palavras dele escolas para ensinar. Olha como eles querem introduzir escolas, sim, espalhadas pelo do mesmo jeito que tem escola, por exemplo, de tiro, do mesmo jeito que tem escola para ensino médio, fundamental, faculdade, escolas passadas como ditas evangélicas para ensinar o que eles querem. Eu lhe pergunto, quantos homens, dado ao bel prazer, se eu chegasse e dissesse, tu quer uma escola para tu? Vou fazer agora, só que eu já te dou a pauta, tu vai ensinar isso aqui. Então imagine vocês o tanto envolvimento que essa seita está entrando com força aqui no Brasil. No Brasil, se é um pastor, abre aspas, no Brasil, que está justamente junto com esse tipo de governo para introduzir em nosso país todo esse segmento. Então tenhamos cuidados até nisso, nas escolhas que nós vamos fazer para nossos filhos, a respeito de colocá-los em X escola ou qualquer entidade de ensino, qualquer entidade que ensine algo. Então, é isso daí. Essa seita, ela tem esse propósito. Porque aqui também diz, não contender, eles têm esse princípio. Tem uns que não, que já vão encarando, outros já quer prender, já quer matar. Mas eu estou falando dessa seita específica que tem esse aspecto da paciência. Eles sabem que não podem confrontar diretamente, então é de uma forma como se fosse teu aliado, mas vai te trazendo para o lado deles sem que você perceba. Brando para com todos, então é aquela aparência, né? Fala mansinho, educadamente e tal, que com a mentira eles acabam convencendo mais do que você com a verdade quando está eufórico, nervoso. Aí o povo diz, não, esse está descontrolado, aquele deve estar, com Deus. Usam mais uma vez a estratégia. Pode pegar. Os mansos herdarão a terra. Então, eles se valem, isso é o que o diabo faz, pessoal. O diabo se vale das armas de Deus de forma pervertida para conquistar o objetivo dele, apto para instruir. Aí entra o que vocês falaram aí, vão haver escolas para pastores, para trabalharem esse aspecto dessa sociedade fabiana, para que os pastores saibam lidar com essas situações, para que venha justamente de líderes a corrupção sobre aqueles liderados, pacientes. Então é aquilo que a gente viu. Muitos deles admitem isso. Olha, isso pode durar 40, 50, 60 anos. Ou seja, eu posso nem estar vivo para ver. Mas eu estou trabalhando nisso. Por quê? Porque eles acreditam de verdade nisso. E por trás deles a gente sabe quem está. Passa para Carlão ali. Usando o exemplo de Jobs e Edwin, falando do nosso governo atual, né? No passado ele falou, porque eles queriam, implantar a ideologia deles com violência, com guerrilhas. Depois eles mudaram a tática, viram que não deu certo. Então eles pacientemente, mudaram a tática, dizendo assim, agora a gente vai fazer diferente, mesmo como o Júnior falou agora também, demore 20, 30, 40, 50 anos. Então eles foram doutrinando dentro das escolas, em ambientes que eles viam que ia dar certo aquele projeto deles ali, Então eles pacientemente, sem estar forçando nada, foi implantando sorrateiramente a sua ideologia até chegar ao ponto que a gente está vendo hoje. E hoje voltaram ao poder novamente, entendeu? Então, novamente, fazendo tudo de novo para que acabe com isso. Voltou também falando novamente mentiras, como ele falou, falando que era contra o aborto.
todo mundo sabia que eles são a favor do aborto, vai dizer que era contra. Tudo que eles disseram que ia fazer, já está demonstrando o contrário. No começo do governo, já está demonstrando que nada daquilo que eles falaram, eles vão cumprir. Entendeu? Então, eles só estão apenas enganando. Então, essas heresias, voltando agora para a parte da palavra de Deus, essas seitas também, eles agem da mesma forma. Eles chegam de uma maneira que, quando eles veem que, daquela maneira que eles estão chegando, as pessoas vão se apercebendo que eles estão querendo plantar alguma coisa errada, então eles mudam a tática. Olha, a gente não vai mais agir dessa forma. Vamos concordar primeiro com tudo que eles estão dizendo, né? A gente se implanta lá dentro, depois que a gente estiver lá dentro implantado, aí a gente começa a trabalhar e fazer tudo ao contrário do que eles fazem, mentir, começa a agir de forma contrária, induzindo aos outros a errarem também, entendeu? Às vezes as pessoas nem se percebem que estão errando, quando você percebe já está afundado já no erro, entendeu? É isso que acontece. Pega aí, Jobs. Então, irmãos, eu estava evitando falar nessa questão do governo, porque essa seita, ela se infiltra por todos os cantos, não é? Não é o governo tal e tal e tal, não, é a seita em si, é essa religião em si, não é um homem, mas é um sistema espiritual, é um sistema maligno. Por trás desse homem, por trás dessa seita, dessa religião, está, de fato, as hostes malignas. É eles que corrompem todo esse sistema. Para vocês terem uma ideia, essa seita, eles trabalham de várias formas, mas vejam só o absurdo desse treinamento, dessa estratégia deles. Eles, durante muitos anos, infiltraram estudantes de faculdade que eles tinham um objetivo só de corromper a mente daqueles alunos que iniciavam. Então, o propósito deles não era se formar naquela faculdade, mas era ir pegando aqueles novatos que iam entrando e aparentando que já tinham um certo conhecimento, porque veja, você entra numa faculdade, assim que você ingressa, você olha a pessoa, está em qual período? Não, eu estou no 9º período. Aí a sensação do iniciante é, nossa, esse daí está quase formado, esse tem muito conhecimento. E a estratégia deles era além disso. Essa pessoa, de propósito, era reprovada. Então, observe, uma faculdade que duraria 5 anos, eles passavam 10, 15 anos ali dentro, remoendo aquilo dali. Entrava pessoas e eles iam corrompendo. Entrava pessoas e eles iam corrompendo. Então, observe como são astutos. Sabe, como a artimanha deles é assim, além da nossa expectativa, além daquilo que a gente imagina. Porque uma pessoa entrar para a faculdade para viver lá o tempo todo, ter condições de passar, ser diplomado e exercer sua função, e não o faz, simplesmente porque tem o propósito de corromper. Ele sabia, eu estou numa faculdade de medicina, eu estou numa faculdade de advocacia, então eu corrompo estes, eu estou numa faculdade de pedagogia, eu corrompo esses novatos para que eles creiam nas nossas heresias, nos nossos ensinamentos, e quando eles saírem daqui, eles vão espalhar isso, e eu estou aqui no foco, corrompendo. Então eles vão para o foco daqueles que serão encaminhados ao ensino, encaminhados à sociedade, e ele corrompe e esses se espalham, ele está lá ainda. Corrompe outros que se espalham e eles estão lá ainda. Então assim é a astúcia dos ímpios, dessa seita, sabe? De corromper. O propósito deles é corromper a mente das pessoas. E aí eles entram também para as igrejas, como uma jovem, uma mulher, que eu passei aqui para vocês o vídeo, que diz claramente, olha, a gente precisa entrar nas igrejas. Mas como assim se a gente não é crente? Não, só a gente estudar,
Né? Eu já fui de igreja, a gente vai lá, se torna membro. Veja a paciência, né? Porque para adquirir a confiança de algumas igrejas sérias, né? Leva tempo, mas com paciência, né? Dando bom testemunho, mostrando que aprendeu e se oferecendo a ensinar as crianças. Depois que a gente tiver acesso às crianças, então a gente ensina tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente defende. Mas percebam como eles se valem da paciência. Tiago capítulo 5:8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A paciência é algo nosso, mas parece que a gente abre mão dela e os ímpios se apropriam dela. Essa seita perversa se apropria dela e com paciência esperam que a gente se corrompa. E nós vimos alguns dos critérios dessa seita para vencerem o evangelho, para vencerem os justos. Porque veja, é complicado você lutar pelas regras. Veja, por exemplo, tire um sentido da sua no esporte, por exemplo. Se o juiz fechar os olhos para um determinado time, para que eles façam as faltas que quiserem, os gols impedidos que puderem, para que eles joguem com jogadores a mais do que o permitido, para que eles joguem drogados. Então, tudo isso, me diga, é mais fácil qual dos dois vencerem? Aqueles que jogam pelas regras ou aqueles que jogam contra as regras? Não é mais natural aquele, né, que se drogou e que está com mais jogadores e que o juiz não dá a falta? É mais natural esse vencer. Por isso que o mal avança tanto. Porque o mal não tem honra, o mal não tem princípio, não tem valores. Então essa seita não tem. Por isso que eles vencem, entre aspas, não é? Mas o Senhor nos dará a vitória no último dia. Veja só, o primeiro ponto que eles têm como um princípio para eles, o direito à desonra. Olha, é tudo invertido. Depois a gente vai estudar um pouco sobre isso. Eles invertem o sentido da palavra. O que para você é, digamos, justiça, eles veem de outra maneira. Por exemplo, para eles justiça é matar um inocente. É assim que eles veem a justiça, essa seita. Por que eles matam crianças no ventre e não sentem culpa nisso? Por quê? Porque isso faz parte da doutrina deles. Eles zelam pela doutrina deles. Então eles fazem o seguinte: eles dizem, olha, nós temos que ser justos, nós temos que lutar pela justiça. Aí você diz, opa, estou com você. Aí eles vão e praticam o mal, um assassinato de um inocente, de uma pessoa que está passando ali na rua, mas eles mataram. Aí você diz, eita, que injustiça, tu tem que ser preso. Eu não, eu sou justo, eu sou a alma mais pura da terra. Não é que eles estão enganando você, é que eles acreditam que são puros mesmos, porque para eles ser justo é fazer o que for preciso para a seita deles avançarem, para a seita deles ganharem espaço. Então, se ser justo para eles é isso, e aquela pessoa inocente ali atrapalha o avanço da seita deles, se eles matarem, eles estão sendo justos com aquilo que acreditam. Então, eles pensam assim. Por isso que eles dizem que é necessário que eles tenham esse direito à desonra. Tu quer falar, Éder? Passa ali, Jobs. Esse aspecto aí é muito similar ao Islã, que a lei deles, a lei da Sharia, permite que eles mintam, matem e até estuprem as mulheres e as pessoas que eles consideram inimigos, né? Que eles chamam de infiéis. Todo aquele que não crê da forma como ele crê, ele tem direito de fazer o que ele quiser, matar, escravizar, estuprar, o que for. Aí vai dizer para eles, seja de acordo para que, na visão deles, a seita deles se expanda. Aí vai dizer para eles, isso é pecado. Ele diz, não, isso é santidade. Essa semana teve a notícia justamente de um homem que foi
isso por conta do Islã. Foi morto, condenado para ser morto, por conta que não queria que os filhos, na verdade família, inclui esposa também, não estudasse o livro deles. Só por conta disso foi morto. O que a gente acha interessante, amada igreja, é por que a seita, aos nossos olhos, eles prevalecem, crescem, porque tem práticas e ações que eles fazem que a Bíblia às vezes manda a igreja fazer, a igreja não faz. A diferença também é isso, que ele usa a palavra, se infiltra no meio da palavra do povo de Deus. A Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, porque eles têm um foco no que ele crê, tá certo? Aí obedecem e renunciam tudo para ver que aquilo aconteça. A igreja em si, abertamente, muita gente não renuncia quase nada, né? As pessoas querem fazer o que Deus quer, mas da forma deles e da maneira que eles acham que é para fazer. Eles acrescentam para ter números, eles acrescentam coisas que, né, tudo focando em que é Deus, nós sabemos que não é. E geralmente quem faz parte de uma seita, eles são mais prudentes. Eles... O Islã mesmo, ele... Jobs, por favor. para sair o áudio direitinho. O Islã mesmo, ele incentiva a ter filhos. Quanto mais filhos você tiver, melhor. A Bíblia diz que aquele que tiver muitos filhos será como flecha na aljava, né? Na hora da guerra não vai ser envergonhado. Aí o que é que a cultura judaico-cristã ocidental prega? Que você tem que ter só um filho, porque se tiver dois, você vai ser um miserável, não vai dar o que ele precisa e tal. E a cultura islâmica não tem nada disso. Meu filho, quanto mais filhos você tiver, melhor, porque vai ser guerreiro na nossa guerra santa. E eles estão nem aí, toma filho, 10, 15, estão nem aí, quer dizer, seguem mais a palavra do que quem deveria seguir, que são os cristãos. Tem muita gente que, até cristão, que diz o seguinte, que quem quer servir ao evangelho não é bom nem casar. Tem pessoas que dizem, vai ser missionário, para que casar? Né? Vai impedir de fazer família, ter filhos, quer dizer, inverte tudo, né? E outra coisa, as seitas, ele tem a gente já como inimigo mesmo, né? Inimigo, adversário, mas ele não pode derrotar seu inimigo, ele se junta a ele. Tem um ditado que diz, né? Quem não pode com o inimigo, junte-se a ele. Ele se filtra, chega como ovelha, né? Todos provêm de Satanás, né? Toda seita provém de Satanás. A mesma origem. Mas infelizmente eles chegam de mansinho, e os que conhecem a verdade, mesmo despertos pela palavra, ainda se submetem às vezes a certas coisas. Você vê que muitas denominações aí se dividindo. Quem não conhece igrejas aí que já se dividiram várias vezes aí, às vezes por introduzirem, né, coisas que aparentemente estão na palavra, mas eles não profundamente em obediência à palavra para ver. Hoje se dividiu, tem uma igreja ali de 500 membros, se dividiram. Por quê? Porque um disse que era para pintar a parede de branco e o outro pintou ela de verde. Aí quer dizer, falta de prudência. Por isso que a seita, né, fica prevalecendo aparentemente, né? Que a gente sabe que no final, como a evangelista disse, a palavra disse, isso vai ser extinguido. Então veja, direito à desonra, eles também se valem da fofoca como arma. Então eles proliferam fofoca até que haja divisão, porque eles sabem disso. Jesus Cristo disse que nem o diabo é desunido, porque eles sabem que precisam ter união. Como eles sabem que precisam ter união, eles sabem que serão mais fortes sobre nós se ele proliferar a desunião entre nós. Então a fofoca é uma arma que faz com que haja essa desunião. Proliferação do medo. Eles também começam a espalhar o medo no meio do povo, porque com medo você não pensa, e com medo você quer uma solução. E o primeiro que aparece com a solução e consegue te convencer, você logo acolhe aquilo dali. Então eles vão, na hora do medo, ter o que oferecer como solução para você. Hegemonização dos objetivos, né? Que é o que o obreiro santo falou aqui. Olha, por conta de uma cor de parede, o povo sai da igreja, se divide, se tornam como se fossem inimigos.
E Jesus Cristo disse: nenhuma casa dividida entre si subsistirá. Ela vai demolir. Eles sabem disso, desse ensinamento de Cristo, pegam para si para fortalecer o mal que eles vivem. Então eles têm a hegemonização dos objetivos. Eles fazem questão: olha, o foco é esse, vamos todos por esse caminho. Não, mas não, venha para cá, a gente tem que ser desse ponto. Vê ali e a fusão entre as classes, não é? Que seria, eles não se satisfazem só em corromper a igreja. Eles querem corromper a política. Eles querem corromper as redes sociais. Eles querem corromper as mídias. Eles querem corromper os jornais. Eles querem corromper a cultura. Então, eles não se satisfazem só em corromper a igreja. Eles saem se espalhando por todos os outros cantos. Éder quer falar ali. Dentro desse ponto anterior, tu falou da hegemonia aí, né? Tem um plano unido. Eles atacam a família, porque sabem que se desestruturar a família, fica mais fácil de desestruturar todo o resto, né? A igreja, a comunidade, a cidade, e aí vai se expandindo de maneira exponencial, né? Você ataca o núcleo menor para isso ter um efeito cascata no resto. É verdade. Ou seja, vai ser difícil a gente ver eles com as suas células em uma assembleia todos juntos, vai ser muito difícil. Mas porém, por divisão, por fragmentar, com certeza a gente sempre vê. Por exemplo, a gente falou de pastores ou de pastor, a gente falou em outros segmentos, escolas. Então, imagine vocês que isso já acontece. Eles fragmentam para depois conquistar. E dizendo que... Eu quero saber quando a gente vai falar de Absalão. Vamos agora. Só vou explicar mais uma coisa aos irmãos. Porque eu não dei todos os nomes que essa seita tem. E o nome mais atual que nós estamos vivendo. Porque, infelizmente, essa seita, ela entrou aqui na igreja, na nossa igreja, na conservadora e aqui em Agrestina também. Então, tem irmãos que não suportam ouvir falar mal dessa seita se você der o nome dela. Então, fica melhor você tratar do que ela faz do que dizer quem é ela. Quando você diz quem é ela, tapam-se os ouvidos de alguns. E você não consegue mais alertar esses irmãos. Porque a mágoa cresce no coração. E aí, não ouvem os argumentos, mas ficam tentando se defenderem, quando na verdade o que a gente precisa é contra-atacar as trevas. Entrou na igreja. Se foi pelas redes sociais, não importa. Se foi pela cultura, não importa. Se foi pela política, não importa. Só que ela entrou. Vai ser difícil arrancá-la. Mas nós não vamos desistir. Do mesmo jeito que eles foram pacientes para entrar dentro de nós, nós vamos ser pacientes para expulsá-los daqui. Tá certo? Como o que Adão não fez no paraíso, nós precisamos fazer aqui. Porque hoje nós temos os valores de Cristo, toda a palavra de Deus, Cristo habitando em nós, então nós somos mais fortes do que Adão, por causa de Cristo. Nós vamos conseguir. Essa seita... Oi, cara. Essa seita usa uma... Bota bem na... Essa seita usa a frase de efeito, né? Usa assim, suposto amor, suposta justiça, né? Para enganar, mas na verdade, por baixo dos panos, né? Eles estão implantando, na verdade, o ódio. Então, engana, né? Com palavras de efeito. Há frases bonitas, frases que a pessoa chega gosta de escutar, né? Aquelas frases bonitas, de efeito, tudo prosperidade, tudo em prol
dos mais fracos, dos mais pobres, tal. Dos que têm menos conhecimento, não sei o quê, pá. Mas o intuito verdadeiro é implantar a ideologia deles, né, e enganar mesmo a muitos. É isso que está acontecendo. Irmãos, nós só temos 10 minutos para falar de Absalão. Então vamos. Não vai dar tempo. Só Jobson fala 40. A irmã fala 35, perto de Jobson, né? Isso não é ruim, é bom. Quanto mais a gente falar, melhor. Só que a gente vai fazer o seguinte: quando der o tempo, a gente para. E no próximo domingo não, que vai ser a Assembleia Geral. Mas na próxima escola dominical, a gente não faz nenhuma introdução, já entra direto no texto de Absalão, porque eu tinha outra tarefa para os irmãos. Na verdade, eu vou passar logo ela hoje, porque já como os irmãos estudaram Absalão, eu quero que vocês estudem essa parábola de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 16, do 1 ao 15. Eu vou colocar no grupo novamente. Porque tudo isso que nós falamos hoje aqui era uma introdução, uma preparação para que a gente visse a forma que os filhos das trevas agem. A prudência deles. Não é que é o texto que o obreiro santo falou há pouco? Olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos do reino. Então, como assim, Senhor? Mas isso é regra? Não, isso é uma bronca em vocês. Eu estou dando uma lição de moral em vocês. Eu estou chamando a atenção de vocês. Vocês têm que ser igual a eles. Não na prática do mal, mas no ímpeto da força, do interesse, da astúcia, de saber resolver as questões. Então vocês vão estudar e vão me explicar o que é que o Senhor Jesus Cristo de fato estava querendo aqui quando usou esses exemplos, certo? O Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. 16, do 1 ao 15. Do Evangelho de Lucas. Vamos falar um pouquinho. Veja só. A irmã do Carmo mandou um áudio para mim, falando do que ela entendeu. Eu queria ouvir a irmã do Carmo. Se der tempo, a gente ouve Jobson. Se não der tempo, Jobson traz tudo que ele entendeu dessa questão de Absalão. Porque Absalão aqui está com o espírito dessa seita, viu? Absalão aqui recebeu de Satanás toda a instrução que essa seita hoje vive propagando. Então observe que não é uma seita, não é uma religião, não é uma política, não é um movimento, mas é Satanás mudando de cara, certo? Só isso. Irmã, fale um pouquinho esses aspectos aqui, o que tem a ver de Absalão com essa seita. Bota bem pertinho da boca, viu? Ô, Júnior, o que eu vi... Pode botar pertinho. O que eu li e o que eu observei é que Absalão, ele foi um homem que ele foi se introduzindo ali, ele foi trabalhando, ele foi conseguindo fazer uma maquiagem. Porque ele já tinha praticado o que praticou, ele ficou de mal com o pai, depois aconteceu do que aconteceu. Aí o que foi que ele fez? Ele ficava na porta do rei e aquelas pessoas que iam chegando e ele ia desejando ser rei para resolver aquelas causas, para ter condições de atender o que aquelas pessoas queriam. E a gente vê no cotidiano da gente hoje que é isso que a gente vê. Cada dia mais a gente está vendo o povo carente. No tempo de hoje, cada dia mais o povo carente, porque tem gente que tem uma necessidade muito grande que você escute ele falar. Isso. É o que a gente está vendo mais no tempo da gente hoje, é isso, e não tem idade para isso. É pessoas carentes de ouvir. E você que tem uma mente maligna, você já vai trabalhando nessa vida. É justamente o que Absalão fez. Absalão desejou ser rei,
para atender aquelas pessoas, ser juiz daquela pessoa. Você veja que ele se aproximou, ele beijava, ele acariciava aquela pessoa. E o que um ser humano precisa é só disso aí. Porque o que a gente está vendo nos tempos da gente hoje é isso. A gente tem, se você prestar atenção, você vê pastores entrando no Zap. Gente comentou mesmo para mim, faz uns 15 dias ou um mês já, que sem eu ver foto no perfil do Zap, sem nada, aí quando eu abro eu vejo, olha, você é isso, você é aquilo. Eu fui até convidada agora para fazer um curso de teologia, eu não pago nada, eu vou ser instruída. E aí eu me lembrei logo disso que você falou. Aí no fim, aí eu disse, olha, o Absalão já está se levantando. Muito porque bem. é justamente o que o Absalão fez. O que era que o Absalão estava trabalhando? Ele estava trabalhando ali para tomar o reinado do pai. E chegou ao ponto que chegou. É justamente o que a gente vê hoje. As táticas dessa seita, elas... E hoje está muito bonito, porque você está com o Zap, está com toda a mídia, você entra no YouTube, você vê e fica muito fácil para Só isso. Justamente. Jobs, eu acho que dá ainda 5 minutinhos para ti. Deixa para depois, né? Tá certo. Então, eu só vou ler o texto com os irmãos para a gente encerrar. 2 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 13. 2 Samuel. Vamos apenas ler o texto para vocês verem que astúcia Absalão usou. E se ele não usou essa tática de direito à honra, não é? A desonra, quer dizer, o direito à desonra, a fofoca, se ele não se utilizou de todas as astúcias e artimanhas, né? A hegemonia, né, dos objetivos, e todos os aspectos ele usou para corromper os servos de Davi, né? Os súditos de Davi. Então Absalão, ele é expulso pelo pai por ter se vingado, né? E matado o próprio irmão. E aí ele começa a se levantar contra o reino do pai. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Tá certo aí, ô? Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade tu és? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então observe, de manhãzinha ele se levantava, entendeu? Ele tinha foco, ele tinha objetivo, ele sabia o que queria, começava perguntando. Por quê? Porque quando você pergunta, você tem certeza de que aquela pessoa de fato está te entendendo. Porque ela é obrigada a responder o que você perguntou, então ele se conecta melhor com você. Há uma sintonização. Se só você fala, se só você instrui, você sai de lá e não tem como saber se a pessoa entendeu alguma coisa ou não. E com muitas perguntas você sabe se está conquistando ou não a pessoa. E aí as pessoas diziam de que tribo era. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Veja só, isso ele dizia para todos. Então, suponhamos que a causa dele é uma causa que ele leva contra o inimigo vizinho dele. Então ele passou, Absalão disse: a tua causa é reta, isso é desonra. Porém não tens quem te ouça da parte do rei, isso é fofoca. E aí o camarada já sai todo feliz. Vem o outro que é inimigo daquele e conta a causa. Aí Absalão: a tua causa é boa e reta. Então os dois são inimigos, mas agora os dois são aliados de Absalão. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse
justiça. Que justiça? Né? Então, aquela que a gente falou, a justiça dos objetivos da seita. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Opa, não precisa disso não. Sou igual a você, vem cá, toma um beijo, tá? Um príncipe. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel, a todo que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel, como furtam o coração de muitos irmãos conservadores, irmãos reformados, irmãos arminianos, irmãos pentecostais. Furtam dessa maneira e a pessoa nem percebe. Por quê? Porque, não, desse assunto eu não quero falar. Eu falo de tudo, menos desse. É justamente o que essa seita quer. Que você não entenda nada a respeito dos propósitos dela, dos princípios dela, dos objetivos dela. Porque não entendendo nada dela, você pode até aceitar o que elas falam. Entendendo, você diz, vai contra o meu Deus, então vá para lá. E aí ele continua. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Era verdade isso? Então ele se valeu da desonra, da mentira. Porque, morando em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei um culto ao Senhor. Ele usa Deus. Observe que ele se vale de Deus para alcançar os seus objetivos. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Ele já enganou o próprio rei. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Ele já tinha cativado o coração do povo. Era o que o povo mais queria, o povo só esperava por isso. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque não sabiam daquele negócio, certo? Então esses 200 homens, certo? Eles estavam indo inocentes, como muitos entre nós vão inocentes. Não sabem o que está por trás, certo? A obrigação da liderança, dos pastores e dos irmãos é gritar: cuidado, é um lobo! Mas se eles não veem aquele ser como um lobo, ele vai te odiar por você avisar. Éder quer falar ali. Pega ali. É importante todos terem essa visão de identificar onde está o erro, porque é impossível que a gente viva sem ter contato com o erro e com a influência do erro. Mas a gente precisa ter esse olho aberto para identificar. Por exemplo, recentemente eu fui assistir um filme, esse filme famoso aí do Avatar, e se você não souber identificar ali os erros teológicos que tem ali, você sai de lá maravilhado e dando apoio ao que eles ensinam lá. Duas coisas simples. Uma é que Deus é a terra. Não é Deus que criou a terra. Deus é a terra e tudo está ligado a essa terra. Então, se você não tomar cuidado, sai de lá um panteísta acreditando nisso. E outra coisa é que os animais são iguais aos seres humanos. Em importância, em ter alma, em ter inteligência, em ter tudo isso. Você sai de lá um vegetariano, achando que não deve matar nunca mais um animal e nem nada do gênero. Isso é implantado ali, isso é uma coisa que se expande em toda a cultura. Se você não tiver um olho preparado para identificar, não estou dizendo que ninguém não vá assistir nem ache bonito, porque eu achei um filme muito bonito e interessante de assistir. Mas que a pessoa precisa ter o olho para identificar o erro. É isso mesmo. Em outras palavras, não fiquemos com medo de achar o erro. Não, com certeza. Devemos identificar até para alertar outros. Nosso ímpeto, no caso, é feito ele falou, é para que a gente tenha o olho aberto, o olho clínico. Para que a gente... Opa, aí não. E aí você já pode auxiliar outros que não tiveram, né? Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo.
Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata. Então, ele estava se valendo daqueles sacrifícios para fortalecer a conspiração. E crescia o número do povo que tomava partido de Absalão. Pacientemente ele ia ali fazendo adeptos. Então, veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos. Perdemos o nosso território, perdemos o palácio, perdemos o povo, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair. Ou seja, Absalão entrou com paciência e lentamente. Davi agora tem que sair com pressa, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então, por amor ao povo, ele teve que fugir. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus. 600 homens que seguiram de Gate passaram adiante do rei. Aqui são os fiéis. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: veja, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Um estrangeiro que tinha honra, que identificava onde estava o mal. Quantas vezes Deus não já fez isso quando Cristo esteve aqui na terra? Sendo samaritana, sendo tu romano. Que fé é essa que tu tens? Nem em Israel eu encontrei. Aí aqui, olha, um fiel, Itai, geteu, disse, ia com Davi. Davi disse: não, você não vai conosco, fique. Quando o outro rei vier, você é estrangeiro, é recente aqui, e você serve a ele. Você é desterrado de sua pátria e agora vai ficar desterrado da pátria que você foi acolhido. Não, chegastes ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faze voltar teus irmãos contigo, e contigo seja a misericórdia e a fidelidade. Ele recebeu a bênção de Davi, então ele tinha tudo para ficar, mas ele tinha uma coisa que muitos na igreja precisam ter: honra, sabe? E valorizar aquilo que pertence ao Senhor. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor. Aí ele invoca o nome de Jesus, né? O nome de Jeová. Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Certo? Então os irmãos vão, dentro desse esboço, estudar Lucas capítulo 16, do 1 ao 15. E aí os que quiserem comentar ainda sobre Absalão, comentam, e nós comentaremos sobre essa parábola aí também, para ver o que é que Jesus Cristo quer de nós nessa situação. Sandro vai fazer os comentários dele. Só o que eu achei interessante, amados irmãos, foi logo também que a irmã citou aí a respeito de Absalão. A primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele vai ouvir a pessoa. Geralmente todas as pessoas querem ser ouvidas, né? Ele primeiro vai ouvir. Segundo, ele apoia a causa da pessoa e só vai introduzir o dele. O que ele acredita, para ficar mais... Geralmente, se eu chegar a uma pessoa e eu ouvir aquela pessoa na necessidade dele, eu vou apoiar ele, geralmente o que eu vou falar não vai adiantar a pessoa vai aceitar de imediato. Ninguém lhe ouve, ninguém lhe escuta. Você vem a mim, eu lhe escuto e ainda lhe apoio, quer dizer, o que eu for acrescentar para você já faz parte. É isso que a seita faz, né? É isso. Isso que ela falou também, existem seitas hoje que vê o mundo por igual. Ele não come animais, porque ele que são seres iguais. Crê numa reencarnação, feito os espíritos, que quando morrem reencarnam, mas eles já reencarnam numa árvore, num peixe, num gato, num cachorro, porque são seres vivos. Quer dizer, de tudo existe.
Se nós nos apercebermos da palavra, não só nos apercebermos, nós nos colocarmos em obediência a ela. Nós, às vezes, conhecemos, sabemos o que é correto, mas infelizmente, eu não sei o pecado tão grande que existe na gente ainda, que a gente não quer se submeter à verdade. É o quê? É alguma coisa que temos que renunciarmos para andarmos no que é correto. O mal é esse, não renunciamos tudo, aí se tornamos frágeis ou alvos fáceis para algumas seitas. O que nós temos dentro disso que Sandro falou, o que nós temos que fazer é nos perguntar: até onde eu já estou contaminado com essa seita? Descobrir e se descontaminar com a palavra de Deus, certo? Isso que nós estamos vivendo aqui é uma forma de se descontaminar, tá bom? Jobs nos conduz em oração. Ora por nós. É bom, né? É bom porque você quer. Santo Deus, bondoso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, e rendemos glórias a Ti, Pai, pelo fato do Senhor permitir que concluamos, Pai, aqui na Tua casa os trabalhos de hoje. Amém. Abençoa, Senhor, o restante do dia. Dá-nos, Senhor, segundo a Tua misericórdia e graça, e que assim possamos pedir, desde que esteja com a vontade voltada para Ti. Amém. Ajuda-nos a caminhar sempre os caminhos, Pai, retos de Jesus Cristo. Sempre os caminhos, Pai, o qual o Senhor escolheu de antemão, e que seja, Pai, para a Tua honra e glória. Permitais, Pai. Rogamos, Pai, em nome do Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.